Olá pessoal, tudo bem? Boa sexta-feira a todos. Bom, o assunto do dia, né, faz parte daquilo que eu comecei a comentar com você ontem, lá direto de Brasília. Eu passei o dia em Brasília ontem, você viu. Acompanhei inclusive lá a movimentação do Canalheiros em frente ao STF. Mas o assunto do dia é a decisão, quer dizer, a meia decisão tomada pelo Supremo de que réu não pode assumir a presidência da República, ou seja, réu não pode ser presidente nem da Câmara nem do Senado. Como é que ficou a situação, gente? Porque muita gente está com dúvida, afinal de contas a maioria do Supremo decidiu, mas o Toffoli foi lá e retirou, fez a manobra, aliás, manobra que eu tinha antecipado para você, né? Para você que acompanha os meus vídeos, já sabia que ia ter essa manobra, que um malandro ia, ó, retirar para vistas o processo, e foi exatamente o que aconteceu. Então, como é que fica agora, tá? No Supremo são 11 ministros. 6 já disseram que são a favor, que decidem que réu não pode assumir presidência da Câmara nem do Senado por conta da linha sucessória da presidência da República. Então, nesse ponto, Inês é morta, tá decidido. Porque, né, a maioria já votou a favor do Brasil nesse caso. Mas a lei é aplicada? Não. A lei não é aplicada, porque o bonitão do Toffoli, né, bonitão é uma piada, né, gente, claro, porque o Toffoli resolveu tirar o processo para vistas e ele vai devolver quando ele quiser e bem entender, e ponto final, não há prazo para devolução, ele faz do jeito que ele quiser, e é claro que isso diretamente salva o Renan Calheiros, que vai terminar o mandato dele, gente, não vai ter jeito, ele vai terminar o mandato como presidente do Senado, do Congresso Nacional, né, justamente por essa manobra do Dias Toffoli, porque mesmo que o Supremo pegue o inquérito, são 12 inquéritos já contra o Renan, mas mesmo que pegue o primeiro dos 12 inquéritos contra o Renan, coloque na pauta, condene, transforme o Renan em réu, né, ainda assim ele permanece na presidência do Senado e do Congresso, porque aquilo que os ministros decidiram ainda não tem o efeito legal, só tem o efeito moral, a gente sabe o que eles querem, mas não tem o efeito legal, né, porque não chegou ao final da votação desse processo. Malandrão, né? Então, gente, olha, agora pro Renan Calheiros ele não tá nem aí se ele virar réu, se ele não virar réu, até porque só no Brasil, que é uma coisa linda, né, só no Brasil que é normal réu, político ser réu. Então, político é réu, tudo bem, gente, ele é réu. Não, mas ele já foi condenado em primeira instância. Mas é só primeira instância, gente, o que tem? Ainda tem mais um tanto de instância aí pra frente, né? Pode recorrer, né? Vamos lá, vamos fazer uma pressãozinha no Supremo, vamos fazer uma pressãozinha no STJ ou nos tribunais regionais. Gente, é uma coisa absurda, né? É só no Brasil que isso acontece. Agora, qual é o efeito prático, isso é importante, dessa decisão que está tomada, mas ainda não publicada, ou seja, a gente já sabe o que aconteceu, mas ainda não tem o efeito prático legal. Bom, mas vai ter, né, gente, vai ter. Renan Calheiros vai ficar até dia 1º de fevereiro, pronto, acabou, vai embora, né, e vem um outro presidente do Senado. Quem está na linha sucessória, né, quem é a pessoa indicada pelo PMDB, pelo próprio Renan. Tem um acordo, na verdade, que foi feito, não é bem uma indicação do Renan, mas foi feito um acordo entre ele e o Eunício, para que o Eunício fosse o sucessor do Renan Calheiros, o Eunício Oliveira. Ocorre que o Eunício também é citado na Lava Jato, né? Lembra, o próprio Janot falou que não queria mexer com esse processo, se declarou suspeito para mexer com isso e passou para frente, né, a investigação envolvendo o Eunício Oliveira. Pois bem, mas e se o Eunício for de fato pego com a boca na botija? Como é que fica? Então o efeito que vai acontecer só a partir do ano que vem é que os partidos vão ter um pouquinho mais de cuidado em indicar os candidatos à presidência da Câmara e do Senado, porque senão indica, o camarada virar réu, sai. Indica, o camarada vira réu, sai, pronto, acabou, né? Então a gente não teria figuras comandando a presidência da Câmara ou do Senado, como o próprio Eduardo Cunha, como o próprio Renan Calheiros e outros aí citados em operações como a Lava Jato ou em outros inquéritos, porque o Renan tá em tudo que é inquérito, tá, gente? Não é só Lava Jato, não, tem de tudo, né? Tem de briga de vizinho até pensão alimentícia até Lava Jato, né? No caso do Renan tem de tudo e mais um pouco. Agora o fato é que eu fico pensando aqui, vai sobrar quem, né? Vai sobrar pouca gente para os partidos indicarem para comandar as casas, né? Tanto a Casa do Povo quanto a Casa dos Estados, tanto a Câmara quanto o Senado. Então, gente, noves fora é que a gente tem ali uma decisão importantíssima do Supremo, mas que nesse momento não vale absolutamente nada, nada, zero.
O Toffoli deu o nó em todo mundo e, inclusive, nos 6 ministros que votaram a favor dessa decisão que é tão importante. O réu não pode, obviamente, assumir a presidência da República e, por isso, não pode ser presidente de Câmara e nem do Senado Federal. Então, o STF trabalhou e o Toffoli deu uma banana para todo mundo, retirou o processo e, ó, au revoir. A gente vai ter que esperar, porque esse é o Brasil. Esse é o Brasil em que o ministro do Supremo faz acordo com gente do Executivo, Legislativo e faz o que quer e bem entende. Esse é o Brasil em que político acha ser normal ser réu e até ser condenado em primeira instância. Até recentemente em segunda. Afinal de contas, tem segunda, terceira, quarta, quinta, quantas instâncias, né? Tantas para recorrer, 20 anos de processos. Então, até ele ser condenado ou até o crime prescrever, isso é normal. É, gente, esse é o Brasil e as coisas precisam mudar. E é por isso que agora eu faço um link com outro assunto: 10 medidas contra a corrupção. Isso vai ajudar a botar ordem nessa baderna que virou a política brasileira, tanto a política no legislativo quanto no executivo e no judiciário, porque, minha gente, como tem política nesse judiciário. É isso, pessoal. Curte, espalhe, compartilha. Aproveite a sua sexta-feira. Tchau.